estar orando então. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. Agora colocando a Tua serva diante de Ti. Senhor, ela estudou, ela se preparou por esse momento, Senhor. Usa ela conforme o Teu querer, a Tua vontade, com poder e autoridade da parte de Ti, Senhor, para falar em cada coração aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento todos os jovens com a paz do Senhor, amém? Ainda em pé, em reverência à palavra, vamos abrir no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 29. Enquanto os jovens procuram, eu quero agradecer por essa oportunidade, agradecer ao Nemuel, que me fez o convite, para estar aqui falando um pouquinho do que o Senhor colocou no meu coração. Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 29. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Os jovens podem se assentar? Só os jovens. Essa passagem, ela é uma passagem muito conhecida da Bíblia, mas também é uma história marcada por uma fé inabalável. Essa mulher, ela se encontrava em uma situação desesperadora. Ela tinha uma doença misteriosa, ela tinha uma hemorragia que enfraquecia ela a cada dia. E durante 12 anos, ela esteve com essa doença. Além de estar fraca, debilitada, ela ainda enfrentava naquela época as restrições da tradição judaica. Na época, as mulheres eram consideradas impuras quando estavam em seu período. Elas eram obrigadas a se isolar. Então, aquela mulher, ela era obrigada a viver isolada, a viver solitária, a viver sozinha. Ela foi obrigada a se afastar durante 12 anos de todos que ela conhecia. Há 12 anos, ela buscava ajuda médica, gastando tudo o que ela tinha, mas sem obter a cura. Imaginem durante 12 anos toda a dor, todo o sofrimento, toda a frustração e o desespero que essa mulher enfrentou. Ela estava debilitada, ela estava fraca, ela estava isolada. E ela tinha gastado tudo o que ela tinha. E mesmo assim, ela não obteve a cura. Mas mesmo em frente a todas essas adversidades, essa mulher não desistiu. Ela não perdeu a fé. Ela tinha fé que ela seria curada, que existia uma cura para ela. Quantas vezes, jovens, nós nos encontramos em momentos desconfortáveis. Nos encontramos em momentos que as coisas não acontecem da forma que nós planejamos. Nós buscamos uma vaga de emprego, nós buscamos passar na faculdade e isso não acontece. E é nesses momentos que as coisas não dão certo, que a primeira coisa que nós pensamos é em abandonar a nossa fé. A história dessa mulher, ela nos mostra, nos encoraja a perseverar, a seguir, mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando parece que Deus nos esqueceu. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós devemos nos lembrar que mesmo em meio às lutas, o Senhor nos prometeu a paz. Ele nos incentiva a ter bom ânimo, pois Ele já venceu o mundo. Nós somos chamados, jovens, para ter uma fé ativa, não uma fé passiva. E uma fé ativa, ela se manifesta em ações concretas. Ações concretas como a daquela mulher.
Ação concreta, ela tinha certeza que se ela o tocasse, ela seria curada. Ela teve fé que se o tocasse, ela seria curada. E Jesus percebe quando ela o toca, pois a Bíblia relata que Jesus está em meio à multidão e ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos e toda a multidão, sem entender, o olham e negam e perguntam: mestre, a multidão te aperta e te oprime e tu perguntas quem te tocou? Nós não temos como saber em meio à multidão quem te tocou, mas Ele sabe quando alguém com fé o toca. E Ele não só percebe quando alguém com fé o toca, como Ele sabe exatamente qual é a tua necessidade. Aquela mulher não precisou dizer que ela padecia há 12 anos de uma hemorragia. Ela não precisou dizer que ela estava isolada, que ela estava debilitada, que ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Ela apenas teve fé e teve uma ação concreta. Ela o tocou, ela teve fé e foi curada. O nosso Deus é um Deus de milagres. E assim como Ele sabia qual era a necessidade daquela mulher sem ela falar, Ele sabe qual é a tua necessidade. Ele soube qual era a minha necessidade. No ano de 2022, eu descobri que eu tinha várias lesões no meu útero. Eu sentia muitas dores, eu estava muito fraca, eu estava muito debilitada. E aquelas lesões, elas estavam crescendo e estavam evoluindo para um câncer. Ninguém sabia. Ninguém, além do meu esposo e do Senhor, sabiam a situação que eu estava passando. E em um culto, aqui na igreja, numa manhã missionária, eu estava cooperando com um grupo e sentada no meu lugar eu disse: Pai, eu estou tão cansada. Eu estou exausta. Eu não quero parar, mas eu estou tão cansada. Tu sabes qual é a minha necessidade. Tu sabes o que é que eu preciso. E naquele culto o Senhor falou comigo. Ele falou tudo o que eu estava passando, tudo o que eu estava sentindo. E naquele culto, para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. O Senhor me curou, e assim como Ele me curou, curou aquela mulher, Ele também pode te curar. Ele me trouxe aqui nessa noite para te lembrar, porque você já sabe. Me trouxe aqui para te lembrar que Ele ainda é o mesmo, que Ele ainda faz milagres, se você tiver fé, mas uma fé ativa, uma fé com ações concretas. Tenha fé, tenha bom ânimo. Quando nós enfrentamos as nossas lutas com fé, a nossa vida pode se tornar um testemunho poderoso. Gerar testemunho dói, jovem. Passar pelo processo dói. Mas aguentem firme. Aguentem firme, porque quando a dor passar, Deus vai usar a tua história para curar outras histórias. Aleluias. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês hoje. Que nós possamos ter uma fé inabalável como a daquela mulher. Que nós possamos ter bom ânimo e ser perseverantes diante das adversidades.